Na aula prática de fármacos, baseada em suas características de acidez e basicidade, separamos 3 fármacos: a cafeína, o paracetamol e o ácido acetil salicílico. Há medicações com ação anti-inflamatória e analgésica que possuem esses fármacos. O ácido acetil salicílico, por exemplo, ele apresenta um caráter ácido, certo? E tem um pKa de 3,5. Já o paracetamol possui um caráter ácido muito fraco, que em meio fisiológico ele é considerado neutro. Ele apresenta um pKa de 9,4. Já a cafeína tem um caráter básico, apresentando um pKa de 10,4. O pKa é o coeficiente de dissociação ácida, propriedade fisicoquímica do fármaco, na qual nos permite saber em que pH ele estará na sua forma ionizada ou não ionizada. A relevância em saber a forma que o fármaco estará. É importante saber porque é na forma não ionizada que ele vai atravessar as membranas biológicas por difusão passiva. E essa informação vai nos permitir separar compostos numa mistura, que é o que foi feito nessa prática. A primeira etapa de separação se deu com a adição de clorofórmio e o ácido clorídrico. Em seguida, separamos a fase orgânica da fase aquosa. Conhecendo as características dos compostos, deduzimos que o composto de caráter básico, no caso a cafeína, ele interagiu com o ácido clorídrico. Portanto, se fez presente na fase aquosa. Já os compostos de caráter ácido, o ácido acetil salicílico e o paracetamol, eles não interagem com o ácido clorídrico, mas sim com o clorofórmio. Portanto, eles se fizeram presentes na fase orgânica extraída. Na segunda etapa, adicionamos bicarbonato de sódio na fase aquosa. Esse bicarbonato de sódio, ele vai neutralizar o meio, liberando CO2, liberando gás carbônico. E a gente vai poder observar a presença de bolhas na solução. Em seguida, pegamos a fase orgânica e adicionamos clorofórmio. Juntamos a fase orgânica com a fase aquosa e em seguida separamos. Ao separarmos essas duas fases, observamos que na fase orgânica existia a presença apenas da cafeína. Por que apenas a cafeína nessa fase orgânica? Acontece o seguinte: ao neutralizar o meio, o composto passa a ficar na sua forma não ionizada. E nessa forma, ele apresenta uma maior afinidade por esta fase, pela fase orgânica. Dando continuidade ao experimento de Williana, após ter separado a cafeína, voltaremos para aquela primeira fase orgânica que foi separada no início do experimento, aquela que contém o ácido acetil salicílico e o paracetamol, porque ambos os compostos eles são ácidos, então não vão interagir com HCl, ou seja, vão permanecer na sua forma molecular não ionizada. Desse modo, significa que esses compostos eles vão ter maior afinidade pela fase orgânica, que é o clorofórmio. E então, na terceira etapa desse experimento, nós adicionamos uma base, que é o bicarbonato de sódio, que irá interagir com aquele composto que for mais ácido, que nesse caso é o ácido acetil salicílico. Portanto, esse composto vai ficar presente na fase aquosa. Na fase orgânica, o paracetamol vai continuar nela, tendo em vista que, quando adicionamos a base, bicarbonato de sódio, o paracetamol não se ionizou, portanto, terá mais afinidade com o clorofórmio, que é a fase orgânica. Após ter colocado essa base, bicarbonato de sódio, ter feito a mistura e a separação dessas duas fases, a fase orgânica e a fase aquosa, nós colocamos esses produtos, tanto a fase orgânica que contém o paracetamol, como a fase aquosa que contém o ácido acetil salicílico, como também a fase orgânica que contém a cafeína, que foi feito no início,
Colocamos esses produtos para secagem, para que seja retirado o solvente que foi utilizado nessas etapas do experimento. Nesta prática foram realizados procedimentos para a identificação de fármacos com base na sua característica de ionização. A constante de Ka e o pH do meio determinam se o fármaco estará mais ou menos ionizado, assim determinando também se ele estará mais prevalente na sua forma ionizada ou não ionizada. E por meio da equação de Henderson-Hasselbalch é possível calcular a relação da concentração da forma ionizada com a forma não ionizada, assim só conhecendo o Ka e o pH do meio. Quando o pH do meio é igual ao pKa do fármaco, as formas ionizada e não ionizada se encontram em concentrações iguais. Já em pH menor que pK, o fármaco se apresenta na forma protonada, sendo o ácido na sua forma molecular e a base na forma ionizada. E em pH maior que o pK, o fármaco está na forma desprotonada, o ácido em sua forma ionizada e a base na forma molecular. Foram utilizadas 3 substâncias, sendo adicionadas separadamente em pH 1 e 8. Foi feita a separação de fases, sendo utilizada a fase orgânica na placa de sílica gel e revelada em UV. O resultado obtido na placa de CCD foi que a substância A é neutra, por apresentar cores intensas em ambos os pHs. A substância B tem caráter básico, por apresentar cor intensa somente em pH 8. A substância C tem caráter ácido, devido ao fato de ter ficado com cor mais intensa em pH 1. Concluiu-se que a substância A é o paracetamol, cujo pKa é igual a 9,5, que segundo cálculos em pH 1 e pH 8, a concentração da forma molecular deveria ser maior que a forma ionizada, obtendo então cor intensa em ambos os pHs, como foi observado no experimento. Substância B é a cafeína, que possui pKa igual a 13. Utilizando a fórmula de Henderson-Hasselbalch, tem-se como resultados que em pH 1 a concentração da forma ionizada é maior que em pH 8, ou seja, se ionizou menos em pH 8, o que levaria a ter cor mais forte neste pH, e foi alcançado experimentalmente. Substância C é o ácido salicílico com pKa igual a 3. Na teoria, deveria, em pH 1, ter maior concentração da forma molecular e em pH 8, maior concentração da forma ionizada. Na prática, foi encontrado este resultado com a coloração mais nítida em pH 1. O objetivo desta prática foi a determinação do coeficiente de partição e lipofilia relativa. Realizamos o experimento dividido em 2 etapas. A preparação da titulação ácido-base decorreu mediante a utilização de 0,516 gramas de ácido ascórbico na preparação da solução em um balão volumétrico de 50 ml. Em seguida, transferimos 10 ml da solução do composto ácido para uma Erlenmeyer, onde adicionamos 10 ml de água. Adicionamos também 2 gotas de fenolftaleína e, em seguida, adicionamos a solução titulante de hidróxido de sódio até a zona de viragem. O volume utilizado da solução titulante de hidróxido de sódio foi 6,7 ml. Para que, posteriormente, possamos calcular as concentrações de ácido ascórbico, calculamos, então, a massa da solução titulante de hidróxido de sódio, chegando ao seguinte resultado, de que 6,7 ml de hidróxido de sódio são equivalentes a 0,0268 gramas, conforme mostra a figura. Conforme mostra a imagem, calculamos então a concentração de ácido ascórbico na solução original e a partir das massas molares do hidróxido de sódio e do ácido ascórbico, chegamos ao resultado de que em 10 ml temos 0,1180 gramas de ácido ascórbico, enquanto para 100 ml nós temos uma concentração de 1,180 gramas do ácido ascórbico. No segundo experimento, 10 ml da solução de ácido ascórbico foi transferida para o funil de separação, juntamente com 10 ml de uma solução orgânica acetato de etila. Após a agitação, esperou-se separação das fases orgânica e aquosa e a fase aquosa foi coletada. Na fase aquosa, foi adicionada 10 ml de água destilada e 2 gotas de fenolftaleína e foi feita a titulação com hidróxido de sódio até a zona de viragem. A quantidade de hidróxido de sódio utilizada para a zona de viragem foi de 6,4 ml,
uma quantidade menor do que é utilizado no experimento 1, o que pode indicar que uma parte do ácido ascórbico migrou para a fase orgânica, como vai ser apresentado nos cálculos. Para poder realizar os cálculos das concentrações de ácido ascórbico nas fases orgânica e aquosa, calculamos a massa da solução titulante de hidróxido de sódio no experimento 2. O resultado demonstrou que 6,4 ml de hidróxido de sódio correspondem a 0,0256 gramas desta substância, de acordo com a imagem. De acordo com a imagem, foi calculada a concentração do ácido ascórbico na fase aquosa coletada, a partir das massas molares do hidróxido de sódio e do ácido ascórbico utilizados no segundo experimento, chegando ao resultado de que a concentração do ácido ascórbico na fase aquosa foi de 1,127 gramas por 100 ml. Para calcular a concentração de ácido ascórbico na fase orgânica, foi feita a subtração da quantidade total de ácido ascórbico no experimento 2, menos a quantidade do ácido na fase aquosa. Como mostra a figura, a concentração do ácido ascórbico na fase orgânica foi 0,053 gramas por 100 ml, valor menor do que o encontrado na fase aquosa. O coeficiente de partição do ácido ascórbico, calculado através da divisão da concentração da substância na fase aquosa pela concentração na fase orgânica, foi de 0,047 e o log de P igual a menos 1,32, como apresenta a figura. Esses resultados demonstram que o ácido ascórbico tem mais afinidade pela fase aquosa, ficando mais concentrado nesta, e que essa substância tem uma baixa lipofilia.